Em 1955, um homem entrou na água durante a noite e não sobreviveu ao encontro com as pás giratórias de uma embarcação. Poucos jornais notaram sua morte, mas décadas antes, esse mesmo homem havia sido diretor de uma das fábricas de chapéus mais respeitadas da Inglaterra e depois fundou uma religião inteira ao redor da crença de que um dos ditadores mais destrutivos da história havia retornado à Terra como figura divina. Bem-vindo ao nosso canal Crimes Ocultos. Aqui, toda semana, trazemos um caso real que vai te deixar sem fôlego, e a história de hoje é uma das mais perturbadoras que já contamos por aqui. Essa é a história de James Lahat Battersby. Antes de começar, é importante deixar uma coisa clara. Esta não é uma história de heroísmo, nem de injustiça, nem de um homem perseguido por suas ideias. É a história de como uma pessoa nascida em conforto e privilégio escolheu, deliberadamente, dedicar a vida a promover uma das ideologias mais destrutivas do século XX. Contamos esse tipo de história não para gerar simpatia, mas para entender como esses processos de radicalização acontecem e por que eles continuam relevantes até hoje. Mais do que exatamente transforma um empresário bem-sucedido em líder de um culto político. A resposta começa décadas antes do desfecho dessa história. James Lahat Battersby nasceu em 5 de fevereiro de 1907, na cidade de Stockport, na região da Grande Manchester, na Inglaterra. Ele pertencia a uma família tradicional de fabricantes de chapéus, donos de um negócio já consolidado havia gerações na região. Seu pai era uma figura conhecida localmente, inclusive por um episódio dramático. Ele estava a bordo de um transatlântico torpedeado durante a Primeira Guerra Mundial e foi uma das últimas pessoas resgatadas antes de o navio afundar. Crescendo nesse ambiente, James Lahat Battersby tinha um caminho praticamente garantido dentro da empresa da família. Ele se tornou diretor do negócio, ocupando uma posição de prestígio dentro da comunidade empresarial de Stockport. Por fora, era exatamente o tipo de figura que se esperaria de um herdeiro de negócios tradicionais britânicos, bem relacionado, financeiramente estável, parte do tecido social da cidade. Mas, ao longo dos anos 30, Battersby foi se aproximando cada vez mais de círculos políticos extremistas. Ele se filiou ao principal movimento de extrema-direita do Reino Unido naquele período e não era um simpatizante distante. Ele se tornou líder distrital do movimento em Stockport, organizando encontros, discursando publicamente e financiando as atividades do grupo com recursos próprios. Em fevereiro de 1935, ele discursou publicamente defendendo teses sobre a economia têxtil de Lancashire. Meses depois, chegou a dar uma palestra sobre suas ideias políticas dentro de uma escola dominical em Stockport, encontrando-se com crianças após a apresentação. Esse detalhe, hoje, é particularmente perturbador. Um movimento político extremista sendo apresentado com naturalidade dentro de um espaço voltado para a formação religiosa de crianças. E é aqui que a coisa começa a sair do controle, porque, para Battersby, isso era só o começo. Conforme seu envolvimento se aprofundava, o custo pessoal e profissional começou a aparecer. Em agosto de 1939, pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, Battersby foi forçado a renunciar ao cargo de diretor da empresa familiar. O negócio não conseguia mais sustentar publicamente a associação com um dirigente extremista, especialmente às vésperas de um conflito direto contra a Alemanha. Dentro dos próprios círculos do movimento, ele havia ganhado o apelido de Chapeleiro Louco. Nesse mesmo período, ele deixou a esposa e os filhos, afirmando publicamente que estava se dedicando, em suas próprias palavras, a uma causa maior. Vale uma pausa aqui para pensar em algo importante. Battersby não chegou a esse ponto da noite para o dia. Foi um processo gradual, de anos, em que cada passo parecia, para ele, uma extensão lógica do anterior. Primeiro os discursos, depois o financiamento, depois a liderança local, depois o abandono da própria família. Esse é exatamente o padrão que estudiosos da radicalização observam repetidamente. Não existe um único momento de virada. Existe uma sequência de pequenas concessões que, somadas, transformam completamente a trajetória de uma pessoa. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, em setembro de 1939, o governo britânico passou a tratar os membros mais ativos desses movimentos como uma ameaça direta à segurança nacional. Em junho de 1940,
Batesby foi detido sob uma medida de segurança que permitia a prisão sem acusação formal de pessoas consideradas riscos durante o conflito. Ele foi enviado para um centro de interrogatório específico em Surrey, dirigido por um comandante com reputação de rigor extremo, uma figura que, anos depois, viria a responder formalmente por acusações relacionadas a maus tratos dentro da instalação. Batesby foi selecionado para um tratamento considerado mais rigoroso, junto de outros prisioneiros também vistos como lideranças do movimento. É nesse ponto que a história toma um rumo que poucos poderiam prever. E se esse tipo de caso te deixa curioso, se inscreve agora no canal, porque o que vem a seguir é ainda mais perturbador do que tudo que você ouviu até aqui. Durante sua detenção, isolado, submetido a um regime de interrogatório duro, Batesby começou a desenvolver a crença de que o ditador que ele tanto admirava não era apenas um líder político, mas literalmente uma figura divina retornada à Terra. Pesquisadores que estudaram esse período depois descreveram esse processo como uma forma de radicalização apocalíptica. Presos que já carregavam convicções extremistas, ao vivenciar a detenção como uma forma de perseguição pessoal, passaram a reinterpretar essa perseguição dentro de uma lógica quase religiosa, na qual eles próprios seriam mártires de uma causa maior. Enquanto esteve detido, Batesby manteve um diário sobre suas experiências, que mais tarde publicaria. Segundo relatos de outros detidos da época, ele já demonstrava, ainda durante esse período, sinais claros dessa nova convicção religiosa em formação. Terminada a guerra, Batesby foi solto, mas não abandonou nenhuma de suas convicções. Pelo contrário, ele as institucionalizou. Em meados da década de 1940, fundou um grupo religioso com um nome que remetia à ideia de reforma cristã. Essa comunidade se estabeleceu em uma propriedade no condado de West Sussex, doada ao grupo por um advogado rico e simpatizante da mesma ideologia. Dentro dessa propriedade, o grupo realizava cerimônias religiosas diante de um altar especialmente construído. Nessas cerimônias, os membros do grupo, efetivamente, prestavam culto ao antigo ditador como uma figura salvadora. Batesby publicou diversos textos ao longo desse período defendendo essa visão, incluindo uma obra que ele próprio descrevia como um texto sagrado. Mas o público britânico do pós-guerra não ficou sabendo dessa história por acaso, e o que a imprensa descobriu depois é ainda mais estranho do que parece. As atividades do grupo não passaram despercebidas. A imprensa britânica da época começou a acompanhar de perto o que acontecia na propriedade. Em novembro de 1945, um jornal publicou uma reportagem relatando doações de itens simbólicos do antigo regime ao grupo, revelando quanto essa comunidade havia se tornado, aos olhos do público, um fenômeno bizarro e preocupante, ainda mais considerando que a guerra havia terminado havia poucos anos e o país ainda processava o custo humano do conflito. Ao longo da década seguinte, Batesby continuou escrevendo e publicando material, defendendo suas convicções, reforçando essa mitologia pessoal construída ao redor da figura que ele havia decidido divinizar. Mas o que aconteceu depois disso mudaria tudo, e é aí que a história chega ao seu desfecho, um desfecho que não traz nenhum tipo de reviravolta heroica ou justiça restaurada, porque essa nunca foi esse tipo de trajetória. Em setembro de 1955, Batesby morreu, tirando a própria vida. Ele tinha 48 anos. Não existem relatos amplamente documentados sobre o que exatamente levou a esse ato final, nem sobre o estado da comunidade que ele havia fundado nos seus últimos anos de vida. O que se sabe é que, décadas depois, pesquisadores da história do extremismo político britânico voltaram a estudar seu caso, não para reabilitá-lo, mas para entender um fenômeno específico. Como presos politicamente radicalizados durante a guerra transformaram sua experiência de detenção em uma narrativa religiosa apocalíptica, e como esse tipo de mecanismo psicológico continua aparecendo, sob formas diferentes, em outros contextos de extremismo até os dias de hoje. Um estudo acadêmico publicado recentemente, revisando documentos e registros da época, descreveu a formação desse grupo como um estudo de caso sobre a radicalização de detidos extremistas britânicos no início dos anos 40, mostrando como a experiência do internamento foi vivida por esses indivíduos como uma forma de perseguição pessoal, o que aprofundou seu pensamento em direção ao apocalipsismo e à divinização de uma figura política. Vale a pena parar aqui e refletir sobre o que essa história realmente representa. Batesby não nasceu marginalizado, nem cresceu em condições que pudessem, de alguma forma, explicar ou justificar sua trajetória.
Ele teve educação, estabilidade financeira, uma posição de prestígio dentro de sua comunidade. E, ainda assim, escolheu, passo a passo, ao longo de anos, se aprofundar em uma ideologia que custou dezenas de milhões de vidas ao mundo e depois transformar essa ideologia em uma religião pessoal. Esse tipo de história importa não porque Bathesby mereça ser lembrado com admiração, mas porque casos como o dele ajudam a entender como discursos extremistas conseguem capturar pessoas que, à primeira vista, pareciam ter tudo para seguir um caminho completamente diferente. Entender esse processo é uma ferramenta importante para reconhecer, hoje, os primeiros sinais de radicalização, antes que eles se transformem em algo irreversível. E fica a pergunta que talvez valha mais a pena levar dessa história. Quantos outros Bathesbys existem hoje, em versões atualizadas dessa mesma armadilha psicológica? Se essa história te deixou pensando, se inscreve agora aqui no Crimes Ocultos para não perder o próximo caso, porque na semana que vem trazemos outra história real igualmente perturbadora, de alguém que também escondeu, por trás de uma vida aparentemente comum, um segredo que poucos poderiam imaginar. Deixe também nos comentários qual outro personagem ou episódio sombrio da história você gostaria de ver explorado por aqui. Até o próximo caso.